Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, sou Estrela Divulgadora, estou aqui a divulgar o canal Fênix Sobrenatural, um canal incrível que fala sobre a espiritualidade, pessoal, muito importante isso. Então vão lá, se inscrevam, toque o sininho para notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Muito obrigada, gratidão a todos. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme e estou no canal Fênix Sobrenatural. Eu sei pessoal, eu tô meio sumido, mas nós vamos voltar com tudo, tá? Mudança nova, ó, eu tô de óculos, tá? Cortei o cabelo, tá, ó. Agora tem um corte diferente no cabelo, tá? E teve umas mudanças aí no que aconteceu, tá? 2021 minha avó faleceu. Aí teve o intervalo de 2022. Quando foi o ano passado, a mãe dela faleceu, minha bisavó. Aí tá bom. Aí quando fez um ano, meu tio avô, irmão da minha avó, faleceu. Esse ano, dia 8 de março. Então, eu tô meio sumido, tava meio sumido, mas vamos com tudo, tá? Vamos pra cima. Agora nós vamos falar do orixá Xangô, tá? Quem não conhece, ele é um orixá do fogo, tá? Nós vamos falar da história dele, o que é Xangô, e a história dele, tá bom? Eu quero agradecer meus 867 inscritos, rumo a 1000 inscritos, beleza? Eu tô meio sumido, tava meio sumido, mas apareci de volta e vamos continuar postando um vídeo pro YouTube, beleza? Eu quero que vocês fiquem com Deus, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem com Deus, tá? E um beijo. Amo vocês, meus 867 inscritos. Amo todos vocês e fui. E hoje vamos falar sobre a divindade Xangô, que é um dos orixás muito cultuados aqui no Brasil. Inclusive tem uma região do Nordeste aonde recebe o nome de Xangô, né? O culto ao candomblé é conhecido como Xangô, o tambor de mina do Nordeste. E esta divindade, dentro do panteão Yorubá, ela é uma divindade diferenciada, aonde muitos Yorubás o considera como a divindade mais poderosa da terra, aqueles que cultuam Xangô, por se tratar de uma divindade eborá, um iromolé, na qual ele só se tornou divindade após o seu desencarne. Então ele não nasceu orixá, ele é considerado um semideus. E em cima disso tem os pactos ligados ao Orobô, porque dele não comer obi, comer Orobô, mas é uma divindade que vem mostrar para o ser humano o poder que o ser humano tem por ser filho dos deuses, como Xangô também é. O Xangô utiliza as cores, principalmente o vermelho.
lembrando que o vermelho tem a ver com a energia de mais baixa densidade, lembrando as energias telúricas, as energias que vêm da própria Terra, aonde até dentro de um templo religioso, tanto de Umbanda ou de Candomblé, dentro do culto tradicional, nos toques ligados a esta divindade, principalmente no Candomblé e no culto tradicional, é um culto muito frenético, na qual a energia da terra ela esquenta. Então, quando se toca para a divindade, para Xangô e para Oiá, que seria o seu complemento de energia, a gente sabe que essa energia ela esquenta. Até por se tratar de uma divindade considerada o rei, que Xangô era o grande rei. Num dos seus cumprimentos se fala Kao Kabiesile, que isso é um cumprimento pela sua realeza. O rei está chegando à terra, o poder desse rei. E Xangô, e os seus cantos é o que exalta o seu poder ligado à sua realeza. Vou fazer um canto de Xangô para vocês. Axé. Olucoso Ibaré, Olucoso Ibaré, Arocutá, Arocutá, Laílo, Sucá, Olucoso Ibaré, Olucoso Ibaré, Olucoso Ibaré, Olucoso Ibaré, Arocutá, Arocutá, Laílo, Sucá, Olucoso Ibaré, Olucoso Ibaré, Xangô deu é com Ogoiaú, a Benanguegue, a Feguelé não olha. Xangô deu é com Ogoiaú, a Benanguegue, a Feguelé não olha. Existe uma divindade no panteão Yorubá chamado Ayon Agalu, que é a divindade do tambor. Porém, Xangô responde também nos tambores, até porque é uma energia quente, uma energia de movimentação, na qual o tambor, quando se bate no tambor, essa energia ela vai ressoar, vai bater na terra e vai voltar novamente. E Faté explica isso no princípio de um Odu chamado Ossaloboi, onde a cabeça do ser humano funciona também como um tambor, onde a energia vem do céu, bate, ela vai ressoar e vai voltar em forma de energia, de captação. Então Xangô, Oiá, Egungun são orixás que têm uma ligação por se tratar de princípios da vida, da morte, da recriação, da reencarnação. Então aos poucos a gente vem trazendo um pouco mais de conhecimento sobre o orixá. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé. O Xangô talvez seja o mais conhecido dos orixás. É o orixá do fogo e do relâmpago, mas antes disso tudo, ele foi um rei. E depois acabou se tornando um orixá. Se não sabe como aconteceu isso, vem comigo. Antes de se tornar o rei de Oió, o Xangô foi consultar o oráculo. O adivinho disse para ele fazer um sacrifício, que oferecesse búzios, 2 galos, 2 galinhas e 2 pombos. Xangô, Afonjá, deveria oferecer também a roupa que ele estava usando e dar alguma coisa para os seus parentes e os seus amigos. Ele fez tudo isso e todos se reuniram para comer e beber do sacrifício. Todos comeram bastante e depois cantaram. E depois começaram a se perguntar quem eles deveriam escolher para ser o rei. Um deles então deu a ideia de escolherem aquele homem que tinha dado a casa para eles comerem e beberem. Toda a multidão então concordou em fazer Xangô Afonjá o rei de Oió. Xangô e seus homens estavam lutando contra um inimigo implacável. Os guerreiros de Xangô que eram capturados por esse inimigo eram mutilados e torturados até a morte, sem nenhuma compaixão ou piedade. As atrocidades não tinham nenhum limite. O inimigo ainda devolvia para Xangô os seus guerreiros em pedaços. Xangô já estava desesperado e completamente enfurecido. Ele subiu em uma pedreira perto do seu acampamento e de lá começou a perguntar para o Orumilá o que ele deveria fazer. Mesmo depois de pedir ajuda, ele continuava muito irritado, então começou a bater nas pedras com o seu machado. Do seu machado
começaram a sair faíscas que se tornavam línguas de fogo no ar, e esse fogo começou a devorar os soldados inimigos. A guerra que parecia perdida começou a se tornar uma vitória. O Xangô conseguiu ganhar a guerra, e aqueles chefes inimigos que tinham ordenado aqueles massacres contra os soldados de Xangô foram todos dizimados por um raio que ele tinha conjurado no auge da sua fúria. Mas aqueles que sobraram foram todos poupados por Xangô. A partir desse momento, o senso de justiça de Xangô foi muito admirado por todos. Através dos séculos, muitos procuram Xangô para resolver problemas como pendências, discordâncias e administrar a justiça. Aganju era o pai de Xangô, mas eles não se conheciam. O Aganju era tão temido e respeitado que ele sempre deixava a porta da sua casa aberta, porque ninguém se atrevia a entrar. Na sua casa sempre tinham muitas frutas, porque os rios, as savanas e as terras pertenciam a ele. Em um certo dia, o Xangô entrou nessa casa, comeu bastante e ainda se deitou para dormir na esteira de Aganju. Quando chegou o Aganju, ele encontrou aquele homem atrevido descansando na maior tranquilidade. Ele fez uma fogueira e jogou o Xangô nela. Mas como ele iria se queimar, sendo que ele era o próprio fogo? Então o Aganju pegou o Xangô, colocou em seus ombros e levou ele até as águas para afogá-lo. Mas do mar apareceu a Iemanjá, que era a mãe de Xangô, e ela disse para o Aganju: "O que você está fazendo, Aganju? Não pode matar o nosso filho." Então o Aganju olhou para o Xangô e se deu conta de como eles eram parecidos. Então ele disse: "Eu, Aganju, sou o homem mais valente e bravo. Sou o homem mais valente e bravo de todo o mundo. Tu, Xangô, és tão valente e bravo quanto eu. Estou certo que realmente és o meu filho." E os dois se juntaram e cantaram. Um certo dia, o Xangô cansou da chatice da corte, então ele resolveu procurar novas aventuras. Ele chegou em Irê, onde era a terra de um senhor da forja e um nobre guerreiro, o Ogum. E o Ogum vivia com a Yansan, a senhora dos ventos e tempestades. O Xangô apreciava o trabalho de Ogum, mas sempre arriscava olhar para sua mulher, sempre evitando o ferreiro. E a Yansan também adorava ficar olhando para o Xangô. Um certo dia, os dois fugiram e chegaram até Oió. E lá reinava o meio-irmão de Xangô, o Dadá Jacá. Dadá deixou que o seu irmão o ajudasse no comando do reino. E nas terras de Oió, o Xangô também fez o seu próprio reino, o Coçô, mas mais tarde ele tomou o trono do seu irmão. Ele ergueu o seu palácio e com ele sempre estava a Yansan. Mais tarde ele também teve uma segunda mulher, a Oxum, e depois também a Obá. Uma vez em Táqua, apareceu um animal feroz. Ele devorava todos os homens e todas as mulheres do local. Devorava velhos, adultos e também crianças. O medo se espalhou até chegar nos ouvidos de Xangô. Ele foi até Táqua para matar o animal. O animal era uma monstruosa e terrível criatura que ninguém conseguia vencer. Quando viram que Xangô chegou, começaram a perguntar para ele: "O que você veio fazer aqui? Perder a vida?" Xangô respondeu: "Eu vim aqui para acabar com esse monstro." Quando aquele ser monstruoso rugia, a terra toda tremia. O Xangô não quis soldados para enfrentar o animal. Somente ele, e no corpo a corpo, lutou e matou o monstro. O Xangô começou a dançar feliz da vida e soltando fogo pela boca. Uma certa vez o Xangô estava fugindo dos seus inimigos. Eles queriam acabar com ele de qualquer forma. Se pegassem ele, provavelmente arrancariam a sua cabeça. Ele foi se esconder na casa de Oiá, mas os seus inimigos cercaram a casa. Não tinha como escapar, mas o Xangô teve uma ideia. Ele vestiu as roupas dela, cortou o cabelo e cobriu seu rosto. Se vestiu da maneira mais parecida com uma mulher possível. Colocou pulseiras, joias e colares. Então a Oiá gritou que sairia para um passeio, mas na verdade foi o Xangô que saiu. Todos acreditaram que fosse a Oiá, por toda a sua elegância e formosura, e os inimigos abriram respeitosamente o caminho. Mais tarde, quando a Oiá verdadeira saiu na rua, todos perceberam que foram enganados, mas já era tarde demais. O Xangô tinha escapado da morte.
Dadá foi quem criou o Xangô. Ele tinha pena do seu irmão porque o seu pai, o Obatalá, tinha ordenado que o matassem. O Dadá fazia tudo o que o Xangô queria. Ele estava sempre cuidando dele, dava toda a atenção possível, mas sempre deixava ele avisado que não deveria brincar com fogo, que não brigasse com os outros e nem andasse a cavalo, porque ele poderia acabar se machucando. Mas o Xangô era muito teimoso e fazia o que queria, brigava com os outros e vencia, e andava muito a cavalo, nunca caindo. Uma certa vez o Xangô estava brincando na cozinha e acabou caindo dentro do fogão. Dadá viu e se assustou e foi correndo ver o que estava acontecendo, mas o Xangô estava apenas brincando com as brasas. Ele adorava ficar olhando para elas e ver como elas brilhavam, e por mais incrível que pareça, aquelas brasas não causavam nenhum tipo de dano ao Xangô. Xangô, quando criança, era um menino muito mal educado, mas quando adulto, ele também não tinha mudado muito, sempre fazia o que queria. O Xangô não gostava de escutar os conselhos das pessoas, sempre ignorava a todos. Isso tudo é culpa de Dadá, que o mimou demais quando ele era criança. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like ou o dislike avaliando o vídeo e se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos e de deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até mais.